Então, galera, vamos falar um pouco sobre a questão da traqueostomia em crianças, tá? É uma observação. Nós, bombeiros civis, que não podemos fazer procedimentos invasivos, deveríamos ter esse conhecimento, né? O bombeiro civil é aquele que atende à urgência, né? Aquele imediatista, aquele que chega no momento mais difícil da vida das pessoas. Uma pessoa engasgada, uma pessoa que sofreu uma parada cardiorrespiratória, uma queda, né, que causou um trauma, um rompimento de uma veia, uma artéria por alguma questão. Então, o bombeiro civil, ele é aquele cara que vai estar ali dando o suporte básico de vida, né? É o cara que vai estar fazendo o primeiro atendimento para manter os seus sinais vitais até a chegada do socorro especializado, né? Então, essa é a categoria do bombeiro civil, né? E tem os bombeiros de aeródromo, tem os bombeiros industriais, tem muitos tipos de bombeiros civis. Só que eu vejo assim, muita gente, muitos técnicos de enfermagem ensinando sobre cânula de Guedel, que não é um procedimento nosso, né? Procedimento deles. Mas deviam ensinar sobre a questão da traqueostomia em crianças muito pequenininhas, principalmente a traqueo zero, que é a traqueo de bebê, né? Que é aquela quando o bebezinho vai fazer algum procedimento que alguma coisa ela precisa fazer para que se use aquela traqueostomia, né? Às vezes um problema respiratório, às vezes uma doença, alguma coisa que fez com que aquela criança tivesse que usar a traqueostomia. E o que que acontece? Eu já vinha falando disso há uns anos atrás, vou estar recapitulando isso. Primeiramente, nos hospitais federais, né, como o Fernando Figueira, eu vi uma dificuldade de o pai e a mãe compreenderem a questão da tráqueo. Eu já vi um pai que foi abandonado pela mãe, que é uma coisa difícil de ver. Geralmente são os pais que abandonam seus filhos quando a criança nasce com algum problema de saúde. Isso você vai ver muito nos hospitais e ali no Fernando Figueira acontece muito isso. Então, o filho nasce com algum problema, o pai, mete o pé. Dessa vez foi uma mulher, uma mãe que abandonou. E o pai assumiu ali. E como meu filho teve traqueostomia, antes de eu ser bombeiro civil, eu aprendi todo o procedimento. E eu sei as dificuldades que aquele cara ia enfrentar. E eu perguntei, cara, você sabe colocar essa traqueostomia se teu filho tirar? Ele falou, cara, não sei. A médica me mostrou aqui, mas eu não entendi. O médico precisa saber se os pais conseguem entender o que eles estão ensinando. Porque nem todo mundo aprende. Tem que fazer o pai fazer a colocação, porque a traqueostomia ela tem duas cânulas. Ela tem uma interna, né, que vai diretamente no buraco, né, no furo, e tem a externa, que é a que você remove para limpar com cotonete, né? Você tira aquela externa e as enfermeiras fazem a aspiração. E o pai compra aquele aspirador portátil também, faz a limpeza, porque endurece, né? Resseca todo aquele catarro por dentro, tem que fazer uma certa limpeza. E às vezes é necessário tirar a interna para fazer a limpeza, mas quem faz isso são os enfermeiros. Você leva no hospital e eles fazem. Não é bom a pessoa leiga fazer. Mas o que que acontece? Eles colocam um velcro dos dois lados, aquele velcro rasga-rasga dos dois lados. Ou seja, a criança, ela tirou um lado, já era. Porque aquilo é fácil de puxar. Se você colocar lycra, que é aquele, para não machucar a criança, coloca sem lycra. Aí a criança puxa a tráqueo e ela sai toda e fica fora. E se você não perceber em tempo hábil, aquela ferida fecha, né? Se for uma traqueo zero, aquele canal ele não está formado ainda. Então a criança fez a traqueostomia recentemente e por alguma ocasião prendeu na roupa, alguma coisa soltou, né? Quando você usa lycra, pode acontecer, né, daquilo prender alguma coisa e soltar a traqueo interna. E o procedimento de colocação, ela é colocada de lado e depois vai entrando. É parecido um pouco com o procedimento da cânula de Guedel, só que a de Guedel
para outro procedimento. Mas se coloca de lado, empurra-se um pouco e vai girando como se você estivesse abrindo uma porta, né? Uma chave, para a tela ficar reta e encaixa. E esse procedimento ele tem que ser feito rápido, porque numa criança que a cânula é recente, a carne vai tomando o espaço daquele duto, né? E se você não colocar em tempo hábil, você não vai conseguir colocar. E no desespero, muita gente cola a placa. Eu sei disso porque isso aconteceu comigo, com a minha família, né, com a minha esposa. Então, quando a criança tira aquilo, a criança começa a ficar, a perder a respiração e começa a mudar de cor, começa a ficar escura, escurecer, ficar roxa, porque a criança está sem ar. Ela não consegue respirar porque obstruiu a passagem pela carne interna, obstruiu. Então, essa colocação de lado, girando, colocou a primeira ponta de lado, eu não tenho uma aqui para mostrar, mas futuramente eu vou arranjar uma, que eu tinha feito um vídeo aí na internet com a cânula, para ensinar a colocar, mas é de lado, entrou e virou de frente, encaixou ela. Não dá para passar essas informações em áudio, mas quando acontece uma coisa dessa, a primeira coisa que a pessoa faz é buscar a internet para poder saber. Só que não dá tempo, é muito rápido e eu não vejo muita gente falando disso. E o número de crianças traqueostomizadas no Brasil é muito grande. É lógico que quando ela já está na cânula 1, 2, ou quando já é adulto, né? Você vai ver adulto com traqueostomia, geralmente é problema, né, de câncer na laringe, né? Ou algum acidente, que quando às vezes acontece um acidente, tem que fazer a traqueostomia para a pessoa, né, poder ter uma qualidade melhor, e depois tira. Mas tem pessoas que têm um câncer na laringe e fica a vida toda com a traque. E tem umas que têm um buraco. Por quê? As que têm um buraco, elas vivem um pouquinho melhor. Por quê? Porque as que têm um buraco, não tem mais a tráqueo e só bota aquele paninho, é que o organismo dela conseguiu fazer o duto. Ele conseguiu manter o duto. As que usam a tráqueo permanente, é que o organismo dela reage àquele espaço, né, e acaba fechando. O organismo é tão forte que ele não permite que aquela passagem continue aberta. Ele começa um processo de cicatrização. Então, por isso que tem que estar a cânula constantemente ali, para o organismo entender que não pode fechar ali. Então, você tem esse tipo de situação, né? Aí não pode manter, não pode ficar sem a cânula porque fecha. Então, o bombeiro civil não pode fazer um procedimento invasivo. Só que o fator vida é mais importante. E se uma criança estiver necessitando da colocação dessa cânula, seria muito útil que pelo menos ele já tivesse visto como é. Porque qualquer bombeiro civil que vê uma criança nesse estado vai tentar colocar essa cânula. Ele não está fazendo uma traqueostomia, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso, isso não existe. Tá? Mas o buraco já existe ali, já foi feito o procedimento cirúrgico, está tudo ali. O que eu estou dizendo é o ensinamento sobre como colocar de volta aquilo que foi retirado. Porque se você não colocar em tempo hábil, a criança morre. Se a criança fosse maiorzinha, tivesse na cânula 1, o buraco ia ficar aberto, não ia causar nenhum problema, daria tempo de levar no hospital, né? E você leva em qualquer hospital, pode ser particular ou público, eles são obrigados a te atender, é uma emergência. Eu creio até que um procedimento desse nem é cobrado, porque é uma emergência, eles são obrigados, você já chega em qualquer um e já vai. E são obrigados a atender. E ali é uma coisa simples, não é coisa tão trabalhosa. Então, pode acontecer isso, pode acontecer um entupimento interno daquela tráquea, pode acontecer uma série de coisas, tá? E é sempre bom ter um conhecimento para que você saiba agir. Eu saberia porque eu tive experiência. E por meio dessa experiência eu estou passando para vocês isso, porque eu vi que é importante. Eu vi que isso daí é uma falha na gestão de saúde. Não informar, não mostrar o que é, como é. As pessoas olham e dizem, o que é aquilo? Pô, uma traqueostomia, mas ela não sabe o fundamento que está por trás daquilo. Por que aquela criança tem aquilo? Eu cheguei a ter um problema de aspirar meu filho na rua, né? E as pessoas ficavam, o que esse cara está fazendo com essa criança? Achava até que você está maltratando a criança. Se bobear, você é até linchado
até a população entender o que está acontecendo. Eu tive que ligar o nebulizador numa tomada de um cara que estava vendendo bugiganga na rua, pedi por gentileza e liguei. Lembrando que esse aparelho, não sei se é 220, se não for, ele tem que ser bivolt, tá? Ele tem que ser bivolt, porque você não pode ficar limitado, né? E outra questão, se você é uma pessoa de baixa renda e a Light for cortar sua luz e você tiver uma criança com essa dificuldade que precisa aspirar ou qualquer outra emergência, entre em contato com a ouvidoria da Light, informa suas condições financeiras. Eles não podem cortar sua energia. Por quê? Porque o seu filho depende disso. Não estou dizendo aqui que você vai fazer isso de sacanagem para poder ganhar lucro, não. Mas isso daí é um procedimento correto. A pessoa, muitas vezes, que está passando por aquela dificuldade ali de saúde, ela não tem condições de manter sua casa. Ela não tem, às vezes, nenhum benefício do governo. Ela não pode trabalhar porque tem que dar uma condição de vida. E a pessoa não recebe nenhuma aposentadoria nem nada. Então a Light não pode cortar a sua energia, porque o fator vida é muito importante. O seu filho depende desse aparelho para sobreviver. E aí vai vir uma supervisão da Light, né? Quanto a essa questão, eles são muito cuidadosos, tá? Eles vão vir e não vão permitir que se corte. Aí toda vez que vier o carro da Light para cortar, você apresenta aquela documentação, né, mostrando que o seu filho ainda precisa até você ter condições de se manter, né?